Olá, tudo bem? Professor Wellington aqui mais uma vez e hoje a nossa aula é de informática, certo? Na aula de informática de hoje nós iremos conversar um pouco mais sobre a história dos computadores, certo? Bom, nós já utilizamos computadores há bastante tempo, mas o computador que a gente está acostumado hoje em dia não é exatamente como os primeiros computadores, certo? Então hoje a gente vai ver um pouquinho da história do computador para a gente saber como ele mudou, como ele evoluiu, para ele se tornar o que ele é hoje, certo? Para começar, o que é um computador, professor? Bom, eu vou dizer aqui para vocês a definição, tá? Explicadinho do que é um computador. O computador é esse que a gente utiliza para poder fazer várias coisas, nossas atividades da escola. Eu vou explicar aqui direitinho o que é um computador. Bom, um computador, ele é um dispositivo eletrônico, ou seja, ele precisa de energia para poder funcionar, que se destina a receber e processar dados, ou seja, ele envia informações e ele recebe informações. Isso que é um dado, tá? Um dado, quando a gente está falando da informática, significa que é uma informação. Pode ser uma palavra, pode ser uma imagem, um vídeo, tudo isso são dados, certo? Então ele processa e recebe dados para poder realizar várias operações. Os computadores atualmente, os dispositivos mais populares e utilizados no planeta, tá? Eles são os mais utilizados e mais populares. Quando você vai em uma empresa, tem computadores. Em um supermercado, tem computadores. Numa escola, tem computadores. E várias pessoas também têm computadores na sua casa, certo? Por isso, ele é o dispositivo utilizado hoje em dia, né? Com mais finalidade para fazer mais coisas. Por exemplo, você pode fazer o desenvolvimento de conteúdos, por exemplo, você criar um vídeo, você criar um jogo, você pode se comunicar com outras pessoas, mandando mensagens de texto, usando e-mail, usando redes sociais, entre outras coisas. E também fazer diversas outras aplicações, como utilizar programas de escritório, programas de desenho, de criações e centenas de outras possibilidades. Aqui na imagem vocês estão vendo mais ou menos o que as pessoas mais utilizam no computador hoje em dia. Vocês podem ver ali que tem o YouTube, tem ali o pacote Office, que é um pacote que tem vários programas, programas de texto, programas de cálculos, e-mail e outras coisas que vocês vão aprender um pouco mais para frente. Tem ali também o Teams, que é a plataforma que a gente usa para poder ter as nossas aulas online. As redes sociais, tem ali Facebook, Instagram, Twitter, tem várias outras redes sociais, além daquelas redes sociais de compra e venda, até porque a gente pode comprar várias coisas na internet e também vender várias coisas. Tem ali também o Netflix, que muita gente gosta de assistir, que é o que? Um serviço de streaming, não é? Que streaming significa você poder assistir vídeos e compartilhar tudo isso online. Você vai estar assistindo filme, série, desenho, tudo online, ou seja, um streaming. E tem ali também o Google, que é e tem também o Google, que é a ferramenta mais utilizada hoje em dia de busca, ou seja, quando você quer encontrar alguma coisa na internet, você vai lá e pesquisa no Google. Agora começa um pouco mais a história. Aqui está o primeiro computador, certo? O primeiro computador
ele tinha o nome de ENIAC. Esse nome pequeno, simples, era o nome que foi dado para o primeiro computador que foi utilizado e desenvolvido, ou seja, ele foi criado e utilizado somente pelo exército dos Estados Unidos, lá no ano de 1946. Faz bastante tempo que foi criado o primeiro computador pessoal, ou seja, o computador que as pessoas poderiam utilizar ele, funciona somente com o uso das pessoas. O ENIAC pesava 30 toneladas, ele era bem pesado mesmo, e ele tinha entre 3 e 5 metros de altura, muito alto o ENIAC era, e aproximadamente 26 metros de comprimento, ou seja, o tamanho, a extensão dele é até mesmo maior do que algumas casas, ele era gigante. Vocês estão vendo aí na foto, uma foto antiga, ela ainda é preto e branco. Olha a quantidade de cabos, a quantidade de entradas, de plugs que tinha no ENIAC. Algumas partes deles tinha até rodinhas para poder movimentar, de tão grande e pesado ele era. E ele esquentava muito, por isso tinha vários ventiladores próximos, que era para as pessoas até mesmo conseguirem se movimentar e fazer funcionar o ENIAC. Mais algumas imagens do ENIAC para vocês verem. Olha só quantas pessoas. Olha os tubos de ar que tem na parte de cima para deixar tudo refrigerado, para não esquentar demais. Aí ele está sendo operado por 6 pessoas ao mesmo tempo. Já imaginou um computador? Para ele poder funcionar, você tem que usar aí mais de 3 pessoas? Era assim que funcionava o ENIAC. Ele tinha um formato da letra U, ou seja, ele pegava duas paredes nas laterais e ainda uma outra parede lá atrás. O ENIAC era muito grande. Bom, o tempo passou, os computadores começaram a evoluir. Aqui na imagem já é a terceira geração dos computadores, tá? E foram os primeiros computadores pessoais que a gente conhece, que a gente utiliza até hoje. Aí tem alguns modelos, né? Vocês podem ver que eles eram bem diferentes. Tinha uma caixa muito maior, a CPU era maior, a tela, né, o monitor era muito maior também. Eles tinham formatos bem curiosos. Esses primeiros computadores começaram a aparecer lá em 1965 com os modelos da Apple II e o Macintosh, que é um dos mais conhecidos, e outros modelos da empresa IBM. Todas essas empresas são empresas americanas, tá? São todas dos Estados Unidos. Aí vocês podem ver alguns modelos dos primeiros computadores pessoais domiciliares, tá? Esses que você poderia ter na sua casa e também nas empresas. Na primeira imagem ele tem o IBM. O IBM na primeira imagem, certo? Que foi o primeiro computador a ser utilizado em empresas. Do lado tem o Macintosh, que é o computador que ficou muito famoso na época, onde está escrito Hello ali. E nessa primeira versão já tinha o aplicativo do Paint, vocês acreditam? Que é aquele que a gente utiliza para fazer vários desenhos nas aulas. E aí embaixo tem os dois primeiros modelos da Apple, que foi o Apple I e o Apple II. Veja só como é que eles eram bem diferentes, né? O mouse, as cores, o gabinete, a tela era bem menor. A tela era mais ou menos o tamanho da tela de um tablet que a gente vê hoje em dia. Bem menor e diferente dos computadores que tem hoje em dia, certo? Agora falando um pouco mais dos computadores atuais, como eles são hoje em dia. Bom, hoje em dia com a evolução e o avanço da tecnologia, os computadores estão cada vez mais capazes de efetuar diferentes tarefas. Diversas novas tecnologias, como a imagem 3D, telas de LED, touchscreen, que é o toque na tela,
E também os smartphones, celulares e tablets também podem ser considerados computadores pessoais, já que eles podem fazer quase tudo que o computador normal faz. Afinal, você pode ver vídeos também no celular, pode estudar também pelo celular, utilizar vários programas, jogar e fazer tudo o que você faz no computador, você consegue fazer hoje em dia em um notebook, no tablet ou no celular. Então, por isso, o celular também é considerado um computador, só que nós chamamos de computador de bolso. Pelo tamanho dele, que é reduzido, cabe no bolso de todo mundo. Celulares, computadores, tablets e outros equipamentos fazem parte do dia a dia da grande maioria da população. Quem é que hoje em dia nunca mexeu no celular ou nunca viu um computador, certo? O computador ele é uma ferramenta muito importante para todos nós, porque ele nos auxilia no nosso dia a dia, quando nós precisamos fazer compras, quando precisamos estudar, acessar algum conteúdo, alguma informação importante, trabalhar, entre outras coisas. Por isso, a informática é muito importante no nosso dia a dia e vocês podem ver como ela evoluiu. Daquele computador, o primeiro, que era o ENIAC, que tinha 26 metros de comprimento, hoje em dia é apenas um celular que tem ali menos de 15 centímetros. Bem diferente, não é? E a tecnologia ela só tende a avançar, ou seja, daqui a 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos, os computadores serão ainda mais modernos, muito mais diferentes e com certeza mais fáceis de utilizar. Até porque, como vocês viram, o ENIAC precisava de 5 pessoas para fazer ele funcionar. Hoje em dia, o celular você só precisa de uma única pessoa. Então, como será que será os próximos computadores nas próximas gerações? Essa é a pergunta que fica. E agora? Qual será o futuro dos computadores? Nós já vimos que demorou bastante tempo, certo? Aí, mais de 55 anos para os computadores poderem evoluir e ser como eles são hoje em dia. Mas então vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês forem mais velhos, quando vocês forem adultos, como serão os computadores na imaginação de vocês? Como vocês imaginam que será um computador daqui a 10 anos? Essa é a atividade que fica para a aula de hoje, tá? Eu quero que vocês peguem uma folha de sulfite, ou pode ser uma outra folha, e desenhem como vocês imaginam que será o computador quando vocês forem mais velhos, quando vocês já forem adultos. Será que vai ser um computador igual esse da imagem, que só aparece alguns quadradinhos ali e você só vai tocando? Será que vai ser um robô que vai ser um computador? Será que o computador vai flutuar? Eu não sei. Como vocês imaginam que vai ser o computador do futuro? Façam um desenho e enviem para mim. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, de aprender um pouco mais sobre a história dos computadores e até a próxima.